Vereador, eu vou começar fazendo uma pergunta assim, muito significativa, diríamos assim. Quero saber qual o peso ou a responsabilidade de você carregar o nome Mário Covas, levando em conta que seu pai entrou para a história como uma das grandes personalidades políticas do nosso país. Enorme. Meu pai deixou um conceito político, uma imagem muito forte, muito... não é mensurável. Eu, na campanha, várias vezes aconteceu de ter encontros com pessoas na rua que citavam situações que viveram com ele quando ele foi prefeito, quando foi governador, enfim, situações, e invariavelmente chorava, se emocionava e chorava. Essa imagem ela é extremamente forte e carrega um sentimento variado conforme o interlocutor, mas sempre um sentimento muito positivo. O que me traz uma responsabilidade muito grande, porque no final das contas essas pessoas esperam, imagino, que eu possa corresponder àquela imagem que meu pai deixou. Não é fácil. Esse é o meu desafio. O senhor sabe quem votou no senhor? Qual é o perfil do seu eleitor? Se é um eleitor de partido? Porque hoje em dia a eleição é muito segmentada, conseguir voto não é fácil. O senhor também não investiu muito. O senhor sabe qual é o perfil do seu eleitor? Eu acredito que seja um eleitor vinculado ao PSDB, que tenha uma identidade com o PSDB, um eleitor que tenha alguma ou muita identidade com meu pai, né, que tenha por ele. Eu acho que a minha eleição é um crédito de confiança que foi me dado. Ser filho de Mário Covas ajudou? Você acredita que a sua votação expressiva tem muito a ver pela herança do seu pai, digamos assim? Totalmente. Eu tenho 53 anos, fiz bastantes amigos ao longo da minha vida, mas certamente eles representam muito pouco nesse conjunto de votos. Esse conjunto de votos tem a ver certamente com o fato de ser filho do Mário Covas, eu não tenho dúvida disso. O Mário Covas, o Fernando Henrique e o Serra, três importantes lideranças do PSDB, têm perfis bem diferentes, né? Como é que o senhor vê, como é que o senhor compara a liderança do Mário Covas, a liderança do José Serra, a liderança do Fernando Henrique? Qual é a diferença, quais são os pontos em comum? Como é que a do próprio Mário Covas era muito própria, muito dele, né? Tinha características muito pessoais, etc. Como é que o senhor caracteriza cada uma dessas lideranças, né, do PSDB? Quais as diferenças e semelhanças? Eu acho que meu pai tinha um viés muito mais partidário, por exemplo, do que o Serra. Ele olhava o partido como sendo... Quer dizer, ele era um representante do partido. O partido não era um instrumento para ele ser candidato. Eu vejo que o Serra ele tem muito mais um brilho próprio, um brilho pessoal próprio, que faz com que ele tenha conseguido as posições todas que exerceu e que exerceu com muita competência, né? O Fernando Henrique não, ele tem uma atividade partidária também, ele entende o partido, acho que muito da mesma forma que meu pai entendia, ou muito semelhante, mas com desprendimento público diferente dos dois. Eu acho que o grau de intensidade da entrega do meu pai e do Serra é diferente do Fernando Henrique. O Fernando Henrique ele foi um excelente presidente, foi alguém que deixou e deixa saudades em virtude do tempo que ele passou lá, mas ele tinha um caráter de representação maior. Ele era uma coisa que ultrapassava os limites do território nacional. Eu acho que o Serra e meu pai tinham muito mais um viés interno, são muito mais realizadores de políticas, de políticas públicas. E meu pai Serra é mais personalista, o senhor acha? Eu acho que é. Eu acho que é bom, mas ou isso é ruim? Pode ser bom, pode ser ruim. Eu acho que tem vantagens e tem desvantagens. Tem a vantagem de ele atribuir para si grande parte do crédito das coisas que vão bem, mas também fica para ele o ônus das coisas que não vão bem, né? Eu acho que você ter uma participação mais ampla do partido, das pessoas que compõem o governo, é muito mais proveitoso do ponto de vista político. Eu acho que isso é uma regra, no meu ver, é uma regra na política. O processo é coletivo, não é individual. Eu acho que talvez uma das dificuldades que o Serra vem enfrentando nesta eleição é exatamente o caráter personalista.